Assalamu alaikum. Algumas pessoas falaram para mim, você é difícil de perdoar. Por isso eu pensei em fazer esse vídeo para falar sobre esse assunto e para falar da minha opinião, né, pessoal, né? Então, primeiro, antes de falar, eu preciso mostrar para vocês como eu vejo os erros, né, que as pessoas cometem, né? Para mim os erros não são iguais, então para mim tem um erro mais grave, outro menos grave, e assim vai. Então, para mim, quando alguém fez um erro, por exemplo, uma coisa errada, quando menos grave, mais fácil de perdoar. Mas tem uma coisa muito importante que eu acho que a pessoa que cometeu um erro, por exemplo, qualquer tipo de erro, um mais grave, um pior erro, um menos grave, entendeu? Para mim, as pessoas que cometem erros, eles têm, primeira coisa, se eles querem resolver uma coisa com a pessoa que eles fizeram mal ou erraram, por exemplo, se eu errei com alguém, ou se eu fiz uma coisa errada ou fiz mal para alguém, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que assumir meu erro, tenho que falar que eu errei. Primeiro tenho que assumir meu erro e falar, eu tenho que falar para a pessoa, primeiro para mim mesmo, eu tenho que pensar se eu sentir que eu errei mesmo, então eu preciso falar para aquela, se eu quiser, por exemplo, resolver uma coisa, eu tenho que falar para a pessoa que eu errei, né? E já a primeira coisa que tem que fazer é essa, você tem que assumir seu erro. Segundo, você tem que falar para a pessoa que você errou. Terceiro, você tem que pedir desculpa, pedir perdão para aquela pessoa. Aí depois disso, você fez sua parte, depois deixa com a pessoa e ela vai analisar e vai pensar e vai decidir se você merece perdão ou não, tá bom? Mas o problema é o quê? O problema é que se você, por exemplo, não acha que você, ou você acha que você não errou e não fez nada de errado, então continua no seu lugar lá com... Bom, eu estou falando quando a pessoa errada mesmo devia fazer essas três coisas que eu falei. Se você acha que você é uma pessoa que não errou, que não estava errada, que não fez nada de errado, tudo bem, continua assim, né? E pronto. Mas se a pessoa sabe que ela está errada e não faz essas três coisas e espera perdão assim do nada, tem um tipo de pessoas, por exemplo, que fazem coisa errada, depois eles voltam como se fosse nada aconteceu, né? E não é todo mundo que aceita isso, né? Eu, por exemplo, sou uma das pessoas que não aceita que volta as coisas ao normal sem desculpas, eu tenho que sentir que aquela pessoa se arrependeu, que aquela pessoa não quer mais fazer aquilo que fez antes, né? Aquelas coisas erradas que ela fez. E então eu tenho que sentir isso, porque isso é importante, tá? Tem pessoas que quando acontece uma coisa deixa para trás, não sei o que. Eu também deixo para trás no passado, não tipo, eu esqueço também e a vida segue, né? Mas se a pessoa quer voltar, se aproximar de mim de novo, ela tem que provar, tem que mostrar, pelo menos tem que falar que ela não vai mais fazer, que ela errou, que ela se arrependeu. Isso que eu penso sobre esse assunto, tá? Beijo.